pessoal, hoje continuaremos a unidade curricular Cálculo 3 para atuário. Na terceira aula, continuaremos o conteúdo de séries. Estamos seguindo o livro do Stuart, Cálculo Volume 2. Na parte 1, na semana passada, nós vimos que o cálculo da série, ou seja, da soma, do somatório, vinha de encontrar a soma parcial SN. Então, ao calcular o SN, se a gente consegue uma expressão para o SN, aplica-se o limite de n indo para infinito para concluir se a série converge ou não. Então, isso foi na primeira parte do conteúdo de séries. Mas, e se não for possível encontrar essa expressão ou se for difícil? A alternativa é utilizar resultados, teoremas ou testes que ajudarão a verificar a convergência independente de saber o SN, independente de ter uma expressão para soma parcial. Só que para isso a gente precisa construir algumas séries básicas, algumas de destaque, que nos fornece referência para cálculo de outras séries, de outros somatórios, ou também também construir teoremas que nos auxiliam em busca de dizer se uma série converge ou diverge. Então, vamos começar com a série geométrica. A série geométrica ela tem o seguinte formato: ela é A mais A vezes R mais A vezes R ao quadrado mais A vezes R ao cubo, e assim somando infinitamente, em que a gente tem o enésimo elemento aqui da soma, é o A que multiplica R elevado a n menos 1. Então, a gente consegue escrever este somatório de forma compacta, com o símbolo de somatório de n de 1 até infinito, de A que multiplica R elevado a n menos 1, em que A é diferente de zero. Esta série, ela vem de que sequência? Então, de que sequência resulta essa série? Então, se a gente tiver a seguinte sequência: A, que é aqui o primeiro, A vezes R, A vezes R ao quadrado e assim sucessivamente. Essa sequência, se a gente dividir o segundo termo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, essa sequência ela tem razão R. Então, a série geométrica ela nada mais é do que uma PG, que a gente vê lá no ensino médio, Então, é uma progressão geométrica de razão R. Só que aqui a gente tem a possibilidade da razão ser negativa também e ter alternância de sinais, tá? Mas nós temos então uma progressão geométrica, No caso mais geral, se a gente somar essa progressão geométrica, a gente tem a série geométrica, em que a razão não necessariamente precisa ser também valor positivo. Tá? Então, pode assumir aqui qualquer valor. E a soma de PA, também a gente vê lá no ensino médio. Então, a soma de PA vai dar o SN PA não, soma da PG, progressão geométrica, soma da PG. A soma da PG nos fornece uma expressão para SN. Então, essa série
tem muito a ver com o que se ensina no ensino médio. Então, a progressão geométrica, então, o que nós queremos saber? Quando converge, quando diverge esse somatório da progressão geométrica, ou seja, a série geométrica. Então, a série geométrica depende do valor de R. Por quê? Da razão. Porque o A é um valor fixo. A é uma constante qualquer. Então, a razão R, ela pode assumir qualquer valor. Então, ela pode ser 0, 1, maior do que 1, menor do que 1. Então, vamos analisar esses casos. Primeiro, vamos considerar o R sendo igual a 1. Quando o R for 1, o que acontece com aquela soma? Que soma? Essa daqui. Vai ficar aqui no lugar do R 1, então vai ficar A vezes 1, A vezes 1 ao quadrado, A vezes 1 ao cubo. Então vai ficar A vezes 1 mais A vezes 1 ao quadrado, ou seja, vai ficar A mais A mais A mais A mais A mais A, N vezes, se a gente pensar numa expressão para a soma parcial SN. Então, se é N vezes, então é N vezes A. Quando N for para infinito, Sn vai para mais infinito se o A for positivo, ou vai para menos infinito se o A for negativo. Então, nós temos aqui essa soma indo ou para A positivo ou para A negativo. Lembrando que o A é diferente de zero. Então, aqui ou vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Agora, o que acontece se R for diferente de 1? Se R for diferente de 1, nós temos aqui a expressão do somatório. Se a gente multiplicar essa expressão por R, então vai ficar assim. R, que multiplica Sn, igual R vezes A mais A vezes R ao quadrado mais A vezes R ao cubo mais, aqui a gente chega no A vezes R elevado a n menos 1, e no último, que é o mais A R elevado a n. E essa aqui seria uma expressão 2. Se a gente subtrair 2 de 1, o que vai acontecer? Se a gente subtrair, vai acontecer que vai ficar aqui 1 menos RSN este cancela com este cancela com este cancela com este cancela com este, e sobra só este e este. Aqui vai ser A, aqui tem A, se a gente pôr em evidência, vai sobrar A, que multiplica 1 menos R elevado a n. Passando dividindo, então aí nós temos a expressão para o Sn. Então, na série geométrica, a gente tem a expressão do Sn quando o R é diferente de zero, que é a expressão da soma de PG. Tá? Então, essa daqui é a soma de PG. O que acontece com essa expressão se n for para infinito? Bom, se n for para infinito, aí nós temos as seguintes situações. Se a gente tem aqui, se a gente tem então o Sn
Se a gente quer saber a convergência da série, nós temos que ver o que acontece com isso quando n vai para infinito. O que acontece com a soma parcial? Essa parte é uma constante. Isso daqui é 1 e fica então esse pedaço. Então, no fim, sobra analisar o que acontece com o limite de r elevado a n quando n vai para infinito. Se r for um valor entre menos 1 e 1, o que acontece? Isso daqui vai ser uma fração em que o numerador é menor do que o denominador, então o denominador vai crescer mais rápido do que o numerador. Então, esse valor aqui, ele vai para 0. Isso indo para 0, nesse primeiro caso. Sendo para 0, vai sobrar que o Sn é A dividido por 1 menos R. Ou seja, converge. Agora, se o R for 1, vai ficar... Se o R for 1, a gente já analisou anteriormente. Se o R for maior do que 1, isso vai para infinito, que vai ter um crescimento exponencial. E se for menor do que menos 1, ou menos 1, também isso diverge. Porque se for R for menos 1, vai ficar oscilando, então não existe. E se R for menor do que menos 1, R sendo menor do que menos 1, o numerador é maior do que o denominador. Então, vai crescer oscilando por causa do sinal negativo, que ora vai ser positivo, ora vai ser negativo. Então, nessas hipóteses aqui, do R maior do que 1 ou R menor ou igual que menos 1, a série geométrica diverge. Então, como utilizar a série geométrica para analisar convergência de série ou não, convergência ou não de séries? Então, nesse primeiro caso, o que nós temos que enxergar é que nós não vamos mais fazer o SE, tá? Por quê? Nós vamos utilizar esse resultado. Qual que é o resultado? Se a gente identificar que é uma série geométrica e acontecer isso, converge. Se nós identificarmos que é uma série geométrica e acontecer isso, diverge. E para ser uma série geométrica, tem que estar nesse formato aqui. Então, nós temos que identificar se a série que vamos analisar está nesse formato. Então, essa primeira questão. Se nós reescrevemos essa série como somatório de meio que multiplica meio elevado a n menos 1, nós estamos no formato da série geométrica escrita anteriormente, em que o A é igual a meio e a razão também é meio. Então, logo, a série converge.
Por que converge? Porque é uma série geométrica de razão meio. Então, converge. Então nós já podemos usar direto. Se a gente identifica que é uma série geométrica e que a razão, o módulo da razão é menor ou igual que 1, a série converge. Nesse caso específico, além de a gente concluir que converge, a gente consegue saber quem é soma. Quanto que dá essa soma? Essa soma é A dividido por 1 menos R. Que nesse caso A é meio, a razão é meio, fazendo essas contas dá 3. Então, ao substituir o A aqui e a razão aqui, a gente chega que este somatório, o resultado dá 3. Então, neste caso de série geométrica, a gente consegue, além de concluir que converge, a gente consegue obter o resultado do somatório. Então, nesse outro item, nós vemos aqui um somatório. E será que isso é uma série geométrica? Então, para ser uma série geométrica, nós teríamos que conseguir pôr nessa notação. Será que nós conseguimos? Se a gente perceber nessa notação da série geométrica, que é A mais A vezes R mais A vezes R ao quadrado, e assim sucessivamente, então esse primeiro termo aqui, ele é o A. Mais, e aqui a gente está com A vezes R, mais aqui com A vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo, e assim sucessivamente. Então, o A é 5. Então, nós temos que o A é 5. Então, eu vou escrever todos os demais termos em função de 5. Com 5 evidenciado. Então, vai ficar 5 menos 5 vezes 2 dividido por 3, mais 5 vezes 4, que dá 20, sobre 9, menos 5 vezes 8, sobre 27. E assim continua. O que nós percebemos aqui? Que nós temos aqui 2, 4, 8, que é 2 a primeira, aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. E embaixo nós temos 3, que é a primeira, aqui 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e 27, que é 3 ao cubo. Então, nós temos alguma coisa assim.
2/3 elevado ao quadrado ao cubo. E aqui nós podemos pensar que é 2/3 elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, aqui seria n menos 1 somatório. Nós temos aqui o 5, que é o A, que multiplica. Agora nós temos a alternância de sinal. Quando o n for 1, dá aqui 1 menos 1, que dá 0. Aqui vai ser um número. Se eu pôr um menos aqui, vai ser par. Porque vai ficar menos 1 elevado a 0, que vai ser positivo. Vai ser positivo. Quando o n for 2, vai ficar 2n menos 1, 1. Se tiver um menos aqui, vai ficar, então, elevado a menos 1, que vai dar negativo, que é esse segundo termo. Então, aqui tem um menos. E aí a gente tem a alternância de sinal. Então, quando o n for 1, aqui dá 0, dá 5. Quando o n for 1, aqui dá 1, então vai dar o menos 5, que multiplica 2 dividido por 3. Se for 2, se for 3 agora, vai ficar ao quadrado. Então vai ficar 5, que multiplica 2 sobre 3 ao quadrado. Se for 4, vai ficar menos 5, que multiplica 2 ao cubo, e assim sucessivamente. Então, aí nós temos a nossa série inicial. E essa série, ela converge ou diverge? Se a gente for ver, ela está no formato aqui de série geométrica. Então, ela é uma série geométrica. De razão menos 2/3. Como o módulo está menor do que 1, então a série é convergente. Tá? Porque por ser uma série geométrica em que o A é 5 e a razão é menos 2/3, que o módulo é menor do que 1. Uma série de destaque é a série harmônica, que ela não é uma série geométrica. A série harmônica, ela é esta aqui, o somatório de 1 dividido por n, quando ele vai de 1 até infinito. Então, a gente vai ter 1 mais 2, 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, assim sucessivamente. Essa série vem da seguinte sequência: 1 meio, 1/3, 1/4, assim sucessivamente, em que o AN é 1 sobre n. Tá? Então, essa é a sequência. Se a gente soma os termos dessa sequência, nós temos esta série aqui. O interessante notar é que a sequência, quando a gente faz o limite do AN para ele ir para infinito, o que acontece?
é o limite de 1 sobre n, que é 0. Então, essa sequência, a sequência, converge para 0. Essa sequência converge para 0. Agora, será que se eu somar esses termos dessa sequência que converge para 0, será que acontece? O que será que acontece com esse somatório aqui? Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Então, para a gente concluir o que acontece com essas somas, com essa soma, nós vamos ver as somas parciais S2, S4, S8, S16. Então, quem que é o S2 da série harmônica? Então, a série harmônica, quem que é o S2? É o somatório de 1 até 2. Então, é o 1 mais meio. Então, tá aqui. Quem é o S4? O S4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma desigualdade pegando esses 4 números, 1, 2, 3, 4, repetindo aqui, e vamos substituir 1/3 por 1/4, ou seja, por um número menor. Ao substituir esse 1/3 por um número menor, que é exatamente 1/4, o que acontece? Esta soma que está à direita, ela é menor do que essa que está à esquerda, ou seja, essa que está à esquerda é maior do que está à direita. E essa soma da direita, ela é o que? É 1 mais meio mais 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4, 1 meio. 1 meio mais meio dá 2 meios, então fica 1 mais 2 dividido por 2. Tá? Então vamos ver lá o S8. Vamos ver o que acontece com o S8. Então o S8 ele é 1 mais meio mais 1/3 mais 1/4 até mais 1/8. O que nós vamos fazer? A mesma coisa. Vamos copiar todos esses valores aqui do lado direito aqui. Então nós vamos ter aqui 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. E o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir este por 1/4 e vamos substituir este e este por 1/8, ou seja, por valores menores. Então nós vamos ter 1 mais meio mais 1/4 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Então isso que está, essa soma que está à esquerda, que é a soma parcial da série harmônica, é maior do que o que está aqui à direita. E o que está à direita, nós temos aqui 1/8 4 vezes, então é 4/8, que é meio. E aqui nós temos, então isso daqui é meio. Nós temos esses dois aqui que também é meio. E temos este que é meio, então vai ficar 3 meios. Então 1 mais 3 meios. Então o S8 ele é maior do que 1 mais 3 meios. Olha só que interessante. S8, o que é o 8? É a mesma coisa que 2 ao cubo. E o que é o S4? É a mesma coisa que 2 ao quadrado. E o S2 é a mesma coisa que 2 à primeira. Esse índice 1, 2, 3 aqui coincide com esse número aqui. Então, o S16 espera-se que seja maior do que 1 mais 4 sobre 2. E é isso.
Seguindo a mesma lógica, o S16 é isso, o S32 é maior do que 1 mais 5 sobre 2, o S64 é maior do que 1 mais 6 sobre 2. Em geral, então temos que o S2n é maior do que 1 mais n sobre 2. Ao aplicar o limite nessa expressão, o que nós vamos ter? Ao aplicar o limite de n indo para infinito, esse daqui vai para infinito. 1 mais n sobre 2 diverge, vai para infinito. Se esse daqui vai para infinito, esse, que é maior ainda, também vai para infinito. Então, com isso, né, se esse daqui vai para infinito, a gente conclui que o S2n vai para infinito. Consequentemente, a série harmônica diverge. Essa série é interessante porque é uma série que a sequência converge para zero, mas o somatório dos termos da sequência diverge. Isso é importante. Bom, um resultado muito importante também é o teorema que diz que se a série AN é convergente, então o limite de AN vai para zero. Então, se eu tenho uma série que converge, o limite do AN vai para zero. Então, isso é sempre verdade. Para as convergentes, isso ocorre. Se a gente voltar lá nas séries convergentes que a gente obtinha na série geométrica, por exemplo, essas duas séries convergentes, quem que é o AN? Esse daqui é o AN. Se a gente fizer o limite, essa é uma série convergente. Se a gente fizer o limite de 1 sobre 2 elevado a n, com n indo para infinito, vai para zero. E nessa série aqui, ela também é convergente. Então, se ela é convergente, quando a gente pega o limite do AN, que é esse daqui, também vai para zero. Tá? Então, isso sempre acontece com as séries convergentes. Então, se é convergente, então a n vai para zero. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a recíproca não é verdadeira. O que é a recíproca? A recíproca é dizer-se que o limite de AN, que se o limite de AN vai para zero, isso implica que a série é convergente. Isso é falso. Por que isso é falso? É justamente a série harmônica contradiz isso. Porque a série harmônica, o que acontece com a série harmônica? Essa é a série harmônica. Esta é a série harmônica. Quem que é o AN na série harmônica? 1 sobre N. 1 sobre N vai para zero quando N vai para infinito. Mas acabamos de ver que a série diverge. Então, dizer que o AN vai para zero
não diz nada se é convergente ou divergente. Então, a série harmônica nos diz que diverge. Então, o AN 1 sobre N vai para zero, mas o somatório diverge. Então, a volta desse teorema é falsa. Tá? Não funciona sempre. Só que a contrapositiva desse teorema é muito importante, que é o nosso primeiro teste, que é o teste da divergência. O que é a contrapositiva do teorema? A contrapositiva é negar a tese, a não tese, implica na não hipótese. Quem que é a hipótese deste teorema? Essa é a hipótese. Esta é a tese. A não tese implica em não hipótese. Ou seja, quem que é a não tese? Se o limite for diferente de zero ou não existir, então a série é divergente. Porque a não hipótese é contrário à hipótese. A hipótese é convergente, então a não hipótese é divergente. Então, se o limite de AN não existir ou se o limite de AN for diferente de zero, nós podemos concluir que a série é divergente. Então, este é o nosso primeiro teste, que é o teste da divergência. Então, nós podemos analisar, por exemplo, a convergência ou divergência dessa série sem encontrar o SN. De que maneira? Bom, quem que é o AN? Quem que é o termo geral? A n é n ao quadrado dividido por 5 vezes n ao quadrado mais 4. Nós podemos reescrever colocando o n aqui embaixo em evidência, o n ao quadrado, e cancelando com o de cima. Então, nós vamos ter 1 dividido por 5 mais 4 sobre n ao quadrado. Aplicando o limite, quanto que dá esse limite? Quando n indo para infinito, 1 sobre 5, que é diferente de zero. Logo, pelo teorema ou pelo teste da divergência, esta série diverge. Então a gente conseguiu concluir que a série diverge sem precisar encontrar o SN.